comunicação. O que é comunicação? Comunicação é compartilhar com outra pessoa de forma que ela compreenda o que você está falando. O que serve se eu começo a falar em francês? O que serve se eu começo a falar em francês? Nada, não estou comunicando, estou falando. Se eu começo a falar em francês, o que vai ter utilidade aqui? Pouca pessoa, nenhuma pessoa vai entender. O inglês hoje até entende, mas eu não sou bobo de falar inglês, porque todos vão entender. O que serve isso? Eu tenho que falar de forma que o outro me compreenda. Comunicar, dialogar, é falar, mais ouvir, mais compreender, mais ser compreendido. Não importa que o outro me compreenda, eu também tenho que compreender o outro. Por isso, nós não podemos cada um falar a sua língua. Eu tenho que falar a língua que o outro compreenda. Quando eu estou com jovens, eu tenho que falar a língua dos jovens. Quando eu estou com adolescentes, eu vou falar a língua dos adolescentes. Quando eu estou com criança, eu tenho que falar a língua das crianças. Agora, imagina se eu começar a falar com as crianças num linguajar completamente filosófico, na prospecção das ideias penetrantes. As crianças vão ficar olhando assim, não está falando nada, vão rir. Dialogar, comunicar. Vamos ver Provérbios 20, 12. Eu gostaria, sempre que a gente lesse Provérbios, você abrisse sua palavra, porque Provérbios varia tanto de uma tradução para outra tradução, que você depois não vai conseguir lembrar o que eu li. Provérbios 20, verso 12, eu vou ler na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, que é bem interessante. Ele diz assim: o Senhor criou tanto o olho humano, quanto o ouvido humano, com absoluta perfeição. Olha só, vem cá. Vamos fazer uma coisa, vamos levantar, largar as coisas rapidinho, e cada um olha bem no olho do seu companheiro. Analisa esse olho, formato, cor, olha profundamente o olho do seu amado. Agora você pensa uma coisa gostosa, bonita, que você gostaria de ouvir, e fala baixinho no ouvido do seu amado, da sua amada. Todos têm olhos? Todos têm olhos? Algum deficiente visual aqui? Todos têm ouvidos? Mas nem todos entendem, nem todos veem. Porque o inimigo cegou os entendimentos deste século. Essa brincadeira é só para você saber que você tem olhos e ouvidos. Que você é uma pessoa perfeita. Foi feita por Deus. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano com absoluta perfeição. Aí alguém lembra, e aquele que é auditivo, deficiente auditivo? Um beijo na testa. Você já reparou que aquele que tem alguma deficiência desenvolve outras capacidades que suplanta completamente aquela deficiência? Como Deus é sábio? Como Deus é sábio? Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. E eu vou ler a tradução da imprensa bíblica brasileira, antiga. Ela já foi remodelada, infelizmente. O Senhor Deus me deu língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me ouvido, para que eu ouça como discípulo. Que eu ouça como discípulo. Eu posso. A outra tradução diz como instruídos. Outra tradução fala como instruídos. Mas a palavra discípulo para mim está perfeita aqui. Nós estamos falando para uma comunidade de discípulos. Eu
o Senhor me desperta assim, eu posso escutar, eu só não escuto se eu não quiser, se eu deixar me enredar com as mentiras desse século. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu acho que parece que o homem obedece ao contrário. É tardio para ouvir, pronto para falar. Está vendo mais uma coisa que é difícil da gente obedecer? Vocês estão reparando como a obediência não é um negócio assim... Se fosse muito simples a obediência, bastava a primeira disciplina no filho, já estava tudo resolvido para o resto da vida. Mas a gente passa 14, 15, 16 anos disciplinando uma criança, para depois dizer, ai meu Deus, eu não fiz a coisa certa. E nós? Esses dias, conversando com o Estevão, ele está no Canadá, e ele esteve visitando uma congregação batista, e o irmão lá, bem aberta, uma congregação bem interessante, e pregaram sobre disciplina de filhos, o uso da disciplina física de filhos. Ele ficou assim, no Canadá, até 14 anos, legalmente permitido o pai disciplinar o filho. Está na lei, pode usar as mãos, não deixa usar vara, nada mais, mas já é um passo. E ele conversando com os líderes, eles disciplinam sempre prontos para serem processados, porque qualquer filho pode dar queixa do pai pelo 911. Interessante, mas disciplina. O que é ouvir? O que é ouvir? Ouvir é receber e aceitar a mensagem que está sendo enviada. Muitas vezes a gente rejeita a palavra que está sendo falada do outro e a gente não consegue ouvir o resto. Às vezes o outro começa com uma argumentação que a gente, deixa eu acabar. Eu acho que isso não ocorre marido e mulher, mas homem isso ocorre de montão. Mas ocorre com marido e mulher também. Homem não é um caso sério. O homem interrompe o outro o tempo todo, porque não aceita. Eu aceitar não é concordar, é deixar o cara falar. Eu posso não concordar com o que falas, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Victor Hugo. O cara pode falar, fala. Depois eu falo. O problema é que nós somos competitivos. Quer ver como o homem é competitivo? A mulher é muito competitiva, a gente sabe disso, mas e o homem competitivo? Basta um começar a contar piada que o outro já tem outra piada engatilhada para falar. E às vezes não deixa nem o cara terminar uma piada, conta um caos, o outro já tem outro caos, e assim vai. Ouvir é abrir-se para o outro, importando-se com o que está sendo dito. É abrir-se para o outro, deixa o outro falar. Eu sei que muitos de vocês já ouviram todas essas coisas. Então o que você faz quando você já ouviu essas coisas muitas vezes? Pergunta ao Senhor, o que eu ainda não entendi que eu preciso entender? Eu quero dar pequenos princípios para ouvir. Vão ser só 5 princípiozinhos claros para ouvir. Olhe nos olhos. Primeiro, olhe nos olhos. Você já viu como é difícil conversar com alguém que rodeia pelo mundo todo? Eu me lembro quando nosso filho mais novo chegou em casa, ele não sabia olhar nos olhos de nenhum de nós. E a gente conversava com ele, a gente passava com o dedo, com a mão assim, ele acompanhava a mão, a gente punha aqui, ele parava e fixava. Daqui a pouco ele desviava. A gente ia de novo. A gente tinha que conversar sempre com 2 dedos no ar voando, para catar o olhar dele e trazer de volta para cá. E ele parava, daqui a pouco ele voava. Hoje ele aprendeu a olhar nos olhos. Tem que olhar nos olhos, ver. Por que eu gosto de ministrar tão perto das pessoas? Porque eu quero olhar nos olhos, eu quero ver o que estão entendendo, se é que estão me entendendo. Porque às vezes eu acho que eu estou falando português, e eu estou falando qualquer outra língua.
Isso ocorreu de fato. Eu estava ministrando na Flórida, em West Palm Beach, numa comunidade hispânica, e meus apontamentos todos estavam em português. A galera quase toda falava inglês, mas não deixava a gente ministrar em inglês, tinha que ministrar em espanhol. Então eu tinha apontamentos em português, ouvindo as perguntas em inglês e respondendo em espanhol. Chegou uma certa hora que deu tilt, deu curto-circuito no tico e teco, e eu comecei a falar francês e não me dei conta. Daqui a pouco está todo mundo rindo, E não era para rir, não tinha motivo de rir. Por que estão rindo? Eu perguntei, por que vocês estão rindo? E ninguém tá... Aí uma menina levantou e falou em inglês para mim, eu acho que o senhor está falando em qualquer outra língua, mas não é inglês nem foi espanhol. Aí alguém virou assim, eu acho que o senhor está falando de francês. Eu me dei conta que eu estava falando francês. Parei, intervalo, vai todo mundo descansar, que eu estava exausto. Não comunica. Por isso eu tenho que olhar nos olhos. Segundo, não interrompa. Ah, como isso é difícil obedecer. Como é difícil não interromper. Sobretudo quando o outro tem nível de detalhe 100. Redonda para 80. Não, redonda para 20. Você já viu alguém com nível de detalhe 100? É porque o outro pensou. Bom, mas para pensar, ele antes tinha pensado naquilo que vem. Meu Deus do céu. Eu me lembro de você falando, reduz o nível de detalhe. Aquilo ali ficou guardado para mim. Falando para a irmã, reduz o nível de detalhe. 3, procure não competir. Não é fácil não competir. Eu tenho que me negar o tempo todo. Aí volta o que a Ana falou, não é fácil mesmo, é negar o eu o tempo todo. Eu não vou competir. 4, valorize o sentimento do outro. Que coisa horrível você está abrindo o teu coração. Ah, isso não foi nada. Quem sentiu fui eu, infeliz. Deixa eu sentir. Coisa que eu não gosto é quando eu vou no médico, o médico diz, você não está sentindo isso não, você não tem essa dor. Aí eu virei e disse, doutor, quem é o paciente? Eu ou você? É você. Então eu estou sentindo dor e ponto final. Aí ele se deu conta do que tinha falado. Me desculpe, Sérgio. Lógico. Para ele o nível de dor pode não ter significado nenhum. Mas para mim tem muito significado. Tem uma brincadeira que a gente fala sempre, quem bate nunca lembra, mas quem apanha nunca esquece. Porque a dor foi de quem apanhou. Eu não esqueço não. Então deixa valorizar a dor dele. Valorize. 5, faça perguntas apropriadas. Se você não sabe o que perguntar, ora a Deus, Jesus, me dá uma pergunta sábia, por favor. Me dá uma pergunta sábia. Bom, eu quero colocar 10 pequenos princípios para uma comunicação. Eu estou resumindo de propósito. Primeiro princípio, escute com amor. Escute o outro. Deixe o outro falar. Provérbios 18, 13, e eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Provérbios 18, 13. Se você se apressa em dar a sua opinião, antes de ouvir os fatos, está mostrando que é tolo. Você devia se envergonhar. Deixa o outro falar. Deixa o outro falar por inteiro. E aqui é um problema sério para um tagarela compulsivo. E eu sou um dos presidentes do TCA. Tagarelas compulsivos anônimos. A gente fala, gosto de falar. Falar para mim é uma diversão. Quando eu quero, óbvio, né? E às vezes a gente não sabe escutar. E eu tenho que parar para escutar. Eu tenho que deixar ele falar. Eu tenho que deixar a pessoa falar. Eu tenho que deixar a mulher falar. E se eu sei que minha mulher necessita de falar, então fale.
mas com aqueles princípios todos. Não é fale com o jornal aberto, fale vendo jogo de futebol. Não é isso. É fale que eu estou contigo. 2, uma consequência desse, tardio para falar. Isso eu tenho aprendido. Não tem sido muito fácil, mas eu tenho aprendido. Muitas vezes eu deixo de falar na hora, porque o sangue subiu, ferveu, entrou em ebulição, e eu sei que se eu falar, eu vou partir para a agrestia, para a grossura. Então é melhor calar minha boca. Às vezes eu digo, eu não tenho condição de falar agora. Às vezes eu não falo nada, eu vou meditar, vou orar. Tiago 1,19 nós já lemos. O homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Amados, orem isso aqui. Homens, mulheres, amados, orem isso. O outro começou a falar uma coisa, você, Jesus, o que eu posso falar? Se Jesus não puser nada no teu coração, fica calado. Você não tem que falar. Mas se falar, seja sábio. Produza sabedoria no coração do outro. Faça que o outro entenda. 3, fale sempre a verdade em amor. Aqui é um outro problema muito sério. Eu falo a verdade, dou a quem doer. Não foi o mandamento que Deus nos deixou. Efésios 4, 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E seguindo a verdade em amor, falamos... Apagou. Efésios... Antes, o outro versículo. Não, eu sei que eu não falei, estou querendo me lembrar de cabeça. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Mas seguindo a verdade de amor, mas falando a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, qualquer coisa. 16, 17, 15, 12, qualquer coisa. Fala a verdade em amor. Eu fui, em 2010, ao médico, já tinha me prevenido que o médico, cirurgião, ele era muito, muito objetivo, que eu me preparasse, que ele era extremamente objetivo, muito bom cirurgião, mas muito objetivo. E ele chega para mim, vê os exames todos, faz a anamnese, prepara tudo, viu tudo. Nós sentamos de novo de frente na mesa dele, ele arruma aqui algumas coisas calado, um tempo calado, vira para mim e diz assim: você já viu alguém morrer de câncer de tireoide? Eu disse: não, você não vai inaugurar. E aí eu fiquei sabendo que eu tinha câncer de tireoide. Faltou todo o amor aí. E eu me dei conta que eu tenho que aprender muito a falar a verdade de amor, porque eu sou mais ou menos assim às vezes. Quando eu fui parte da situação, eu me dei conta como a objetividade às vezes pode afastar o amor. Eu tenho que se falar a verdade, amor. Eu não posso deixar de falar a verdade, mas ela tem que ser recheada de amor. Como Jesus falaria para mim? Eu gosto que saia assim mesmo, que sejam objetivos comigo. Tá bom, mas não é você que está ouvindo, é o outro que está ouvindo. 4. Não use o silêncio para frustrar. Não use o silêncio para frustrar. Eu já ouvi no nosso meio alguém dizer para mim assim: mas eu não crio problema, eu só fico em silêncio total. E disse: esse é o problema. O silêncio, quando você está com a cabeça pegando fogo, você, homem, não consegue responder, você tem que dizer para a mulher claramente:
eu não estou com problema com você, eu estou com problema comigo. Eu preciso de um tempo para pôr em ordem aqui dentro o meu caos nosso de cada dia. Eu preciso de pôr ordem aqui. Mas ela tem que saber que não é punição, que não é problema com ela, é comigo mesmo. Então, está ciente. Mas fazer silêncio e deixar o outro na angústia do silêncio, isso não é amor. Isso não produz vida. Isso produz bronca. E muita bronca. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como também vos amei, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ame. Ame o outro, não deixe o outro na agonia. Não use o silêncio para punir ninguém, nem para frustrar. Às vezes nós precisamos de silêncio porque eu preciso pensar. E é interessante, a mulher pensa falando. E Deus fez assim, e é fantástico. Porque ela consegue resolver. Mas quando o homem fala, mais confusão aumenta na cabeça dele. Ele precisa do silêncio. Então dá um tempo, mas avisa. Levanta uma bandeirinha, estou em silêncio. Não é você o problema. Entra na caixinha do nada consciente, mas deixa o outro consciente que você está na caixinha do nada também consciente. Não sei quantos de vocês já viram esse vídeo, caixinha do nada. Quem não viu, depois me peça que eu passo, porque é bem curioso. Tem 2 vídeos curiosos. Caixinha do nada, o problema do cromossoma Y. É fantástico esse aqui. Um lançamento desse ano de um macarrão da Miojo Light, os homens pedindo perdão à mulher daquilo que fazem todo dia, todo sempre, e no final das contas o problema do cromossoma Y, eu sou homem, não adianta, mas eu prometo que eu vou tentar mudar, e não muda. Nunca vai ser X, mas se alguém quiser depois me peça que eu envio. 5, discordar sim, desrespeitar nunca. Eu posso discordar, e não há problema nenhum discordar, pelo contrário, é muito interessante, porque a discordância do outro pode me levar a pensar, e a refletir, a refazer. Não é pelo fato das nossas ideias serem diferentes, que uma delas tem que morrer. Ambas podem nascer, crescer e florescer juntas. Nossas ideias podem crescer e florescer juntas. Provérbios 17:14. Provérbios 17:14. Com o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Eu só não brigo com ele porque eu não quero. Eu só não brigo com ela porque eu não quero. Desiste antes. Desiste antes que haja rixas. Obrigado. Quantas coisas a gente pensa diferente? Quantas coisas a gente vê diferente? 6. Não responda com raiva. Nunca responda com raiva. E você sabe quando a raiva chegou no teu coração. Eu não sei. Você não está em transe, você não está fora de si. Todos nós sabemos quando está ficando quente o negócio. A coisa começou a esquentar, sinaliza. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu não posso continuar falando porque eu estou brabo. Eu não posso continuar falando porque eu estou com raiva. Ontem eu fiquei muito brabo comigo. Eu passei o dia de cama estudando e de cama. E na hora de salvar tudo que eu escrevi, eu apaguei tudo e joguei no lixo. Eu fiquei brabo comigo. Eu queria me matar. Como não adianta me matar? Mas eu fiquei muito. Foi a hora que a Zoé chegou. Tudo bem? Disse não. O que eu estou com raiva? Nada contigo, é comigo. Tive que recomeçar tudo de novo às 10 horas da noite.
foi até meia-noite, acordei às 6 horas da manhã para continuar tudo de novo. Repegar as ideias. Elas estavam aqui, mas eu sei que em minha cabeça eu não posso confiar, senão eu posso perdê-las. Mas já tinha estudado, pelo menos o estudo já tinha caminhado. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E olha, palavra dura não é grito, hein? Palavra dura não é berro. Palavra dura é uma palavra áspera, que você sabe que não vai ser fácil. Eu lembro de uma vez que eu viajei de Salvador para outra cidade, para dar uma palavra que Deus me deu para um irmão. E eu sabia que a palavra era muito dura. E eu fui orando, e a palavra foi duríssima. Ele me trouxe de volta a Salvador. Eu fui para a Feira de Santana. Ele me trouxe de volta para Salvador. E foi imediatamente falar com o Mário, de tão brabo que ele ficou com a palavra. E o Mário simplesmente disse para mim: não se preocupe, meu filho. Se for de Deus, não, se não for de Deus, não vai dar em nada. Agora, se for de Deus, é melhor você pôr as barbas no molho desde já. A palavra foi simples. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eu sabia que era duro. E ele definhou completamente. Ficou 5 anos definhando, até que ajustou tudo. Mas eu fui em oração, fui clamando a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que produzisse fruto de arrependimento. Não simplesmente dei a palavra e fui embora. Nós ficamos juntos um longo tempo, no mínimo período de estradas. Provérbios 29:11. Provérbios 29:11. No 6 ainda. Provérbios 29:11. E eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. O irresponsável explode em gritos quando está furioso. O homem de bom senso controla os nervos e as suas reações. Então, o homem sabe que se der um berro com a mulher, ela vai ficar toda assustada. E a mulher sabe também que se abrir no choro vai deixar o homem todo assustado. São armas ilegais, imorais, indecentes. Tem mais algum "in" aí? Inconvenientes. Nós não fomos feitos para fazer isso. 7. Confesse o seu erro, perdoe o seu cônjuge. Roberto vai falar mais adiante sobre isso, mas nós temos que ver aí, falar isso aqui um pouquinho. Confesse o seu erro, perdoe o seu cônjuge. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim perdoai vós também. Não se preocupem, vocês vão ter que perdoar sempre. Vão ser sempre... está recém-casado, não aconteceu nada, mas vai acontecer uma hora. Não se preocupe. A gente sempre... É normal. Essas diferenças, esses atritos nos fazem crescer. Roberto está casado há quantos anos, Roberto? 36. Eu e Zoé estamos casados há 31 anos. Quantas vezes já tivemos que pedir perdão e confessar nossos erros uns para os outros? Não é verdade, Roberto? Né, Aninha? Muitas vezes. Isso é normal. O anormal é não fazer isso. Provérbios 17:9. Provérbios 17:9. Vou ler também na tradução da Bíblia Viva. Vocês já deram para perceber que eu fico pesquisando versões. Eu fico buscando a versão mais forte que tem. Eu tenho pelo menos lá em casa umas 20 ou 30 versões diferentes. Provérbios eu leio em todas elas. Eu tenho que ver a que mais casa com o que está na minha cabeça, que eu sinto do Senhor. O que perdoa a transgressão busca amizade,
mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Que coisa gostosa é renovar uma amizade. Que coisa gostosa a gente renovar a amizade, marido e mulher. Vocês já repararam que o Senhor nos chamou para sermos amigos? Amigos. Olha como é gostoso isso. 8. Não. Não ouvi, não estou conseguindo entender. Quem está falando? O que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Foi bom você trazer isso de volta aqui, porque você me lembrou uma coisa. Está perdoado? Está perdoado. Mas eu não esqueço. Quem disse que é para esquecer? Desculpa, Roberto. Entrei aqui. O que ocorre? Toda vez que você lembrar, você vai lembrar que perdoou. Ponto. Agora, ficar jogando na cara do outro o que já foi confessado e arrependido é buscar briga na certa. É buscar briga na certa. Para manter o cálice do amor transbordando no casamento, quando você estiver errado, admita logo. Quando estiver certo, cala a boca. Eu disse, não disse. Cala a boca. Fica caladinho. Melhor coisa que você faz. Boca fechada, não entra mosca. O eu disse, não disse, gera grandes conflitos. 8. Não culpe ou critique. Não culpe ou critique. E aqui eu estou falando da crítica destrutiva. Não é aquela crítica para ajudando a melhorar a situação. Estou falando da culpa que é para criticar o outro, porque você é sempre assim mesmo, vocês têm mesmo. Pois ele quando ultrajar, 1 Pedro 2,23. 1 Pedro 2,23. Pois ele quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Está uma situação caótica? Vai aos pés de Cristo. Eu conheci um casal muito querido, um vovô, tinha 50 e poucos anos de casado, e eles, lá em Porto Alegre, eles deram uma palavra sobre casamento, e a vovó, uma hora, disse: se eu nunca discuto com o meu marido, com o Zils, eu nunca discuto com ele. Ele falou, mas se eu não concordo, eu digo, mas benzinho, ele não dá espaço, eu não discuto para ele. Eu só digo para ele o seguinte: vou entrar no meu quarto e colocar você no tribunal de Cristo. Com licença. E ela vai para o quarto e coloca o marido. Acabou! Como homem que não... Por que eu vou gastar tempo discutindo? Senhor, está nas tuas mãos. Você sabe isso. Acabou. 9. Tente compreender sempre. Tente compreender sempre. Amados, aqui o exercício da compreensão é indispensável. Por que ele usou aquela palavra? Por que ele vem? A gente tem que conhecer cada vez mais a história do outro, a gente conhece a história do outro, a gente sabe que o outro tem expressões. Tente compreender. Eu lembro de irmãos que nós sugerimos que ele fizesse o exercício da compreensão e buscasse compreender pais. E quando compreenderam os pais, o coração deles se converteram aos pais. E eu tenho uma história que vem na minha cabeça agora, que eu não quero contá-la toda agora, porque ela é grande, mas essa mãe acabou se convertendo, porque o filho mudou a postura em relação ao pai, porque compreendeu a angústia do pai, compreendeu a chatice do pai. Assim somos nós. Se eu entender qual o motivo que age assim,
porque faz assim, eu busco a compreensão, há uma conversão de um para o outro, o coração do outro, e eu ajudo o outro. Eu me ponho do lado, me ponho como suporte. Efésios 4:2. Efésios 4:2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos. E suportar aqui é literalmente um pedestal. Para. Suportar. Não é suportar de chatice, não, é ter suporte. E eu só faço isso quando eu compreendo, quando eu aceito. E por fim, e vocês ficam livres da minha moleza hoje, estou tão calmo, estou calmo demais. Eu estou me sentindo aflito de calmaria. Orem um pelo outro. Aliás, esse tinha que ser o primeiro, mas eu deixei para o fim de propósito. Porque a oração vem antes de tudo, como diz em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões a favor de todos os homens. Quem está do teu lado é um homem ou uma mulher. Você tem que orar antes de tudo. E isso aqui, amados, eu sigo à risca. Eu vou começar a orar, eu começo a orar para a minha mulher. Porque se eu não orar pela minha mulher logo de início, pode ser que eu acabe me esquecendo. Antes de sair da cama, antes de deitar, antes de levantar, antes de passear, ora. Senhor abençoa, Senhor renova, Senhor abençoa, Senhor faz, traz sabedoria, dê graça para me suportar. Dê graça para me suportar, dê graça para suportar os filhos, a terrível tribulação dos dias de hoje. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, para que não se interrompa as vossas orações. Aqui é para os homens, direto. Tratai-a como mais frágil. Ora muito, o tempo todo. Você está no trânsito engarrafado, está orando. Você está tomando banho, está orando. Você está cansado, está orando. Amados, toda a nossa vida muda quando a gente ora. Toda a nossa vida muda quando a gente ora. E ora. Eu, por causa da gripe, estava deitado esses 2 dias. Eu não durmo, mas fico orando. Que coisa gostosa. Eu percebi que o Senhor me permitiu uma gripe para eu ficar prostrado em oração. E orando. Ora pelos filhos. Coloca no teu celular lembretes para você orar por isso, por aquilo outro, por temas. Amados, tomem isso como a arma mais importante contra os enganos deste século. Oração. Devemos nos arrepender sempre, perdoar uns aos outros e recomeçar. Essa é a perseverança. Cair, levanta e continua. Cair, levanta e continua. Pai querido, muito obrigado, Paizinho, por cada um dos manos aqui presentes, cada um dos maninhos. Obrigado pela paciência deles. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Ajuda o Senhor a conversar entre si sobre essas coisas e poderem analisar e ir adiante. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.